Quando falamos em injeção eletrônica programável, muita gente imagina que é só o módulo que é responsável pelo bom funcionamento do sistema. Não, não é só ele, pessoal. Eu sempre falo que não importa a injeção que você esteja utilizando, pode ser a melhor injeção do mundo. Se todos os componentes não estiverem funcionando de acordo ou forem de boa qualidade, você pode ter a melhor injeção que o sistema não vai funcionar direito. E quando a gente fala nessa questão do sistema de injeção, um grande vilão que dá muita dor de cabeça são os reguladores de pressão de combustíveis. O pessoal chama de dosador, dosificador, é um regulador, ele serve para regular a pressão na linha de combustível. Então vamos lá, vamos começar do início no que o regulador pode dar problema para nós. Nós temos uma linha de combustível, nós temos o tanque, nós temos a bomba, nós temos a linha de combustível, o regulador e a flauta lá na frente, né? O regulador pode até ficar atrás, não tem problema. O regulador ele é de muita importância para manter a linha sempre, em primeiro lugar, estabilizado a pressão, sem criar ondas, né, de pressão dentro da linha. Tanto que para quem trabalha aí com mecânica aí já há mais tempo, antigamente alguns carros vinham com o famoso quebra-onda, né? Um dos mais conhecidos aí é a linha do Ômega, GM Ômega, né? Ele tinha lá na frente, perto da TBI, lá perto da flauta, ele tinha uma peça redonda, como se fosse uma moedona, né? Com uma entrada e uma saída. Só que ali o combustível só passava ali por dentro. Para que servia? Ele servia como uma câmera para justamente fazer a quebra de onda ali da pressão de combustível para não ter essa oscilação. Essa oscilação ela não é interessante no sistema, principalmente quando a gente está buscando um acerto fino, seja para um carro de rua ou para um carro de circuito, onde o acerto tem que ser perfeito. O que acontece? Nós temos essa oscilação na pressão de combustível e no volume de combustível, nós temos um acerto impreciso na injeção e nos dá muito trabalho para você tentar chegar a um bom acerto, né? Então, primeiro, o regulador ele tem que ser estável. Quando você liga né, a ignição de alguns carros, que a bomba aciona, que você escuta que fica lá uma bomba, né, fazendo aquele barulho, você vai olhar o ponteirinho e está assim, ó. Cara, alguma coisa está de errado. Pode ser a própria alimentação, a entrada de combustível da bomba, que é uma coisa que as pessoas erram muito. A entrada da bomba lá normalmente lá é uma mangueira, por exemplo, de meia polegada, né, uma 12 milímetros. E às vezes o cara faz uma saída do tanque ou coloca um pré-filtro e lá tem uma mangueira interna lá de 7, 8 milímetros, um buraco interno muito pequeno onde você restringe a chegada de combustível na bomba. Não é à toa que as bombas têm uma entrada grossa, precisa ter bastante alimentação de combustível para que ela, né, possa manter ali uma pressão e um volume dali para frente. Então, se nós temos ali a parte de trás da bomba está perfeita, a bomba, alimentação de 12 volts, de terra da bomba, está tudo perfeito, quem pode estar nos causando uma dor de cabeça pode ser o nosso regulador de pressão, tá? Alguns reguladores têm problema da membrana, outros têm problema com a questão da mola, alguns não usam membrana, usam a esfera, então tem várias situações aí que tem que ser levada em conta, tá? Dentro desse mundo dos reguladores de pressão, tem um, pessoal, que é muito interessante vocês pegarem ele, né, entendeu? Desmontar, pegar todas as peças e jogar no lixo. No lixo não, que vai danificar o meio ambiente, mas jogar para o ferro velho, que é o famoso HPI. O que vai ter de gente agora falando, Eduardo tá louco, falando mal do dosador, HPI, não sei o que, o melhor dosador do mundo, o melhor regulador do mundo, não. Isso aqui é uma pip, né? Não pode falar palavrão, né? Mas realmente é uma grande porcaria. Por quê? Porque o nome de HPI, né? High Pressure Injection, ele nasceu de uma necessidade numa época onde a gente não tinha injeções eletrônicas programáveis, estava começando a trabalhar com os carros com injeção eletrônica original e não tinha as programáveis, era muito início, pouca informação, pouco tudo, aí criaram o HPI. O HPI, o que ele faz? Por exemplo, a gente sabe que você tem que ter uma pressão de linha estável, então a gente funciona o carro, regula o carro, pressão inicial 3 bar com o carro funcionando. Quando eu acelero o carro, que me sai, né, eu estou aqui com o vácuo, que eu acelero o carro, vem a atmosfera aqui dentro, ele estabiliza com a pressão atmosfera, ele vai para 3,5, entrou, então se eu estou com 3,5 inicial com o pé no fundo, entrou 1 kg de pressão, eu tenho que ir para 4, entrou 2 kg de pressão, eu tenho que ir para 5, né, a minha pressão de linha, porque ele tem que igualar
a pressão do turbo mais a pressão do combustível que a gente tinha antes, perfeito? Então o que acontece? O HPI ele funciona diferente, você está com ele funcionando, estabilizou ali em 3 kg inicial. Se você encostar aqui, entrar 200 gramas, ele já vai para 4 kg. Se entrou meio quilo, ele vai para 5 kg. Ele vem dobrando, né? São dobradores de pressão. E isso para o sistema de injeção não presta. Isso aqui o pessoal utilizava muito. Eu utilizei lá no passado, lógico, né? Como vários outros sistemas, a gente chama de gatilhos, né? A gente usava esses gatilhos aí quando a gente não tinha as informações que a gente tem hoje, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje e principalmente não tinha os equipamentos que a gente tem hoje. Então a pressão de combustível tem que ser sempre linear, ou seja, sempre na cabeça do bico injetor vai estar recebendo 3 kg de pressão, que é a pressão inicial. Ah, mas quando eu entro com 1 kg de pressão de turbo, a linha vai para 4? Vai para 4, mas não esqueça que você tem 1 kg de pressão de ar empurrando contra o bico injetor. Quando a válvula abre, você tem 1 kg de pressão criando resistência ali. Então, se eu tenho 1 kg ali com 4 em cima, eu tenho quanto na cabeça, quanto no bico? 3 kg. Então, é linear, é perfeito o funcionamento. Então, esses HPI, pessoal, para os grandes, para os bons profissionais, não os grandes, para os bons profissionais, porque o cara pode ser pequeno, pode ter uma oficina pequena, fazer um trabalho por vez, mas ser excelente. Então, não é questão de tamanho, tá? Mas para os bons profissionais, ninguém utiliza dosador HPI. Todo mundo fala, tem que pegar e jogar fora, sumir com isso aí. Não presta, tá? Ah, Eduardo, mas os caras que andam de carburado, os caras tem muita gente usando, que aí tem os diferenciais de entrada e saída. São situações criadas. Nós estamos falando aqui com injeção eletrônica programável. Você nunca utilize dosador HPI, regulador de pressão HPI, tá? Eduardo, mas e que dosador, que regulador que eu vou utilizar? Você pode usar vários aí, né? Tem alguns específicos para injeção eletrônica programável. Esse aqui é da marca POY, se eu não me engano, é um chinesão da vida, né? Não, PQY Performance. É um chinês da vida, tá? É um regulador muito bom, ele é de esfera, tá? Ele é um regulador de esfera dentro aqui, tá? É um regulador muito bom, eu utilizo muito, tá? Esse tipo de regulador. Existe esses reguladorzinhos aqui, 1 para 1 universal. Esses aqui, pessoal, são para motores carburados, cuida, tá? São para motores carburados. Por quê? Porque nós temos aqui, ele não aguenta os 3 kg inicial. Para a gente empurrar 3 kg inicial, eu tenho que apertar demais aqui, quase estrangular. Aí depois eu não consigo regular. Então cuida, você tem que comprar o que é para carburado é carburado, o que é injetado é injetado. Então você tem que sempre cuidar com isso aí, tá? Então você tem esses importados. Esse aqui, pessoal, é um regulador que vem da BIP Turbo, tá? Eles dizem que você pode usar tanto no carburado quanto no injetado. Cara, eu gosto, adoro os produtos da BIP, tá? Mas não gosto desse modelo de regulador, tá? Então, por enquanto ainda fico com esse modelo que tem de várias marcas aí. Você pode comprar de marcas conhecidas ou até mesmo desde que o fabricante pode ser um chinês, não tem problema, desde que ele te dê uma garantia, né? Não tem problema. Nós temos, por exemplo, de nacional, tem várias marcas aí, mas uma marca muito boa, eu não ganho 1 centavo para falar de marca nenhuma, tá? Mas um regulador muito bom são os Indutec, tá? Esse aqui é um da Indutec, inclusive esse regulador aqui, ó, ele vai naquele carinha lá atrás, no motor de aviação, tá? Ali nós vamos trabalhar com 2 bombas, uma mecânica e uma elétrica. A mecânica e a elétrica funcionam durante a partida inicial do motor. Funcionou o motor, desliga a elétrica, faz o aquecimento do motor, vai fazer a decolagem, liga a elétrica, decola, está no ar o avião, depois tantos pés de lá, de altitude, desliga a elétrica e voa só na mecânica. Vai aterrissar, liga a elétrica de novo, isso é por questão de segurança, tá? Para que você não tenha falha aí no sistema de combustível. Então é um regulador que ele aguenta muita vazão e muita pressão, tá? Um regulador parrudo, muito bom, lógico. Aí nós temos várias outras marcas de nacionais e importados. Dos nacionais, quando você precisar de um regulador de pressão, de vazão e pressão legal, esse da Indutec aqui é muito bom. Lembrando, não ganho nada para falar dos caras, mas é que quando a mercadoria é boa a gente fala. Agora, quer falar dos meus reguladores, os mais queridinhos que tem e que funcionam muito bem
lógico, respeitando cada tipo de preparação de combustível. Está aqui, ó, os reguladores das linhas originais, tá? Esse aqui é o famoso Tempra Turbo com regulagem. Você tem ele sem regulagem, tá? Inclusive eu na maioria dos casos pego ele sem regulagem, beleza? E quando eu trabalho com duas bombas de combustível, eu pego, tem um desse modelo aqui que ele tem duas entradas e uma saída. Eu faço o quê? Entra nas duas flautas, tenho duas bombas com duas flautas, né? Ou uma flauta só. Se eu tenho duas bombas com uma flauta, eu trago as duas mangueiras saindo das bombas, entro na mesma flauta, uma de cada lado, saída no meio e entra no regulador. Eu tenho duas flautas, uma bomba entrando em cada flauta. Se eu tenho o regulador com as duas entradinhas aqui, eu coloco a saída de cada flauta aqui, ele regula e estabiliza. Se eu quero usar um regulador desse, na saída das duas flautas eu vou unir, colocar um T ou um Y e vai entrar aqui e vai regular. Eduardo, esse regulador de pressão que você está falando aí, e de novo não estou fazendo propaganda para a marca, mas esse aqui é um DS, um 1150, tá? Você está me dizendo que esse regulador aí aguenta duas bombas de combustível, duas Mercedes 12 bar? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. O que você não pode é colocar uma mangueira fina aqui na saída, tá? Estrangular a saída. Colocou uma mangueira aqui de no mínimo 7 milímetros interna, pode usar sem problema nenhum, que vai dar conta do recado e é um regulador que é barato. Você vai pagar um regulador desse hoje 150, 180 reais aí no mercado. E é um regulador que funciona e funciona muito bem. Na maioria dos casos eu costumo usar esse tipo de regulador. São poucos os casos que eu falo para o cliente comprar um regulador diferente. A gente coloca um regulador desse aqui, inclusive esse aqui é o regulador do meu Fusca lá, que vocês já conhecem, do Fusca Prata. Como a gente está em uma série de mudanças, desse eu tirei o equipamento fora, tá? Mas aqui eu coloquei porque eu tinha no meu estoque, quando eu quis montar um negócio mais gourmetizado, vamos assim dizer, mas eu poderia ter montado, em vez de um desse aqui, com desse aqui tinha resolvido a mesma coisa. Diferença, 150 para 500, 550, 600 reais. Vou utilizar, vou fazer uma montagem de um carro ou de um avião aonde eu tenho que ter um negócio muito preciso, uma segurança maior, um nível de segurança muito bom. Aí eu procuro marcas de melhor qualidade, aonde a gente não vai se incomodar, beleza? Mas o importante é vocês saberem o que? Jamais utilizar o HPI, o que é de carburado em carburado, o que é de injetado em injetado. Cuidando isso aí, vocês não vão ter problemas. Quer conhecer mais sobre injeção eletrônica programável, como instalar, como acertar, como funcionar o motor pela primeira vez? Vem para a nossa série de lives, de 3 lives que acontece agora nos dias 12, 13 e 14 de setembro, sempre às 8 horas da noite, horário de Brasília, 100% online, 100% gratuito. Vai estar o link aí, vocês cliquem aí, já se inscrevam. Aproveita que está aí, se inscreve no nosso canal, ativa a sinetinha aí para você receber nossos vídeos em primeira mão, dá aquela curtida aí, já compartilha e salva esse vídeo para você ter sempre na mão. Aquele meu forte abraço.